Olá, amados do Senhor, tudo bem com você? Que a paz do Senhor Jesus esteja em seu coração. Por favor, fica um tempinho aqui conosco, eu tenho certeza que Deus vai falar no seu coração. E, se possível, compartilha esse vídeo. É uma maneira de você estar aí pregando o Evangelho para que o nosso Senhor e Salvador volte logo para nos buscar, para viver a eternidade com Ele, para nunca mais sofrermos nem nos preocuparmos com coisa alguma. Que Deus te abençoe neste momento. Veja só, queridos, na Bíblia de Gênesis e Apocalipse, você vai encontrar muito ali o número 12, o número 7. Esses dois números, eles são muito especiais. E, de acordo com muitos estudiosos da Bíblia, o número 12 significa perfeição governamental e domínio. Olha que coisa linda. E aí, se você for ver no Antigo Testamento, você vai ver ali os 12 filhos de Jacó, que se formaram as 12 tribos de Israel. No Novo Testamento, você vai encontrar ali também os 12 discípulos de Jesus. Você vai encontrar a mulher do fluxo de sangue, que inclusive é sobre ela que nós vamos aprender um pouco e tirar grandes lições para a nossa vida, que ela sofreu há 12 anos. A filha de Jairo, que também morreu aos 12 anos. E aí tem muitos outros números, como por exemplo, na nova terra, no novo céu, que Deus está preparando para mim e para você, lá vai ter a árvore da vida, que dá o seu fruto 12 meses, sendo que cada mês vai ser um fruto diferente. Olha que coisa interessante, né? E aí, queridos, e eu queria te convidar a abrir no livro de Marcos, no capítulo 5, e nós vamos aprender um pouquinho sobre a história dessa mulher. E esse número 12, como ele significa perfeição governamental e o seu domínio, eu acredito que está mostrando que realmente o governo de Deus é um governo perfeito e é onde ele domina tudo e todos. E aí nós vamos aprender um pouquinho dessa história, que é Marcos 5 e do verso 25 até o 34. E eu vou deixar na descrição desse vídeo todos os versos, os livros, para que você possa estar acompanhando aí na sua casa, com a ajuda do Espírito Santo, para você entender. Antes da gente entrar na palavra, eu queria te convidar a fazer uma oração, convocando o Espírito Santo de Deus para que ele dirija esse momento. Ó Deus eterno, todo-poderoso, graças te damos, Senhor, porque estamos aqui respirando. Que teu Santo Espírito conduza este momento e que o Senhor seja o nosso professor e ajuda-nos a entender a tua palavra e vivê-la conforme a tua vontade. Abençoa este meu irmão, esta minha irmã que está ouvindo essa mensagem. Que o Espírito Santo de Deus faça grandes milagres na vida dela. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, querido. Marcos, capítulo 5 e o verso 25 diz assim. Antes do verso 25 diz assim, grande multidão o seguia e o comprimiam. Ou seja, aonde Jesus ia, as multidões seguiam Jesus, porque Jesus operava grandes milagres, Jesus era um exemplo ali, nossa, magnífico. Então o verso 25 diz assim, aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Para que você possa compreender o contexto desta mulher e dessa história, eu queria que você fosse lá em Levítico, capítulo 12, e o verso 1 e 2, você vai ver ali que Deus dá uma orientação para Moisés, passar para o povo, que quando a mulher ela ganhava o neném, ela tinha um neném, ela ficaria, ela era impura, ela ia ficar ali isolada durante 7 dias, ela seria imunda durante 7 dias, inclusive também no período da sua menstruação. E aí no Levítico 11 e o verso 8, você vai ver bem claro ali que o que era imundo não poderia ser tocado. Agora você imagina o contexto dessa mulher. Então, ela sofria de hemorragia durante 12 anos. E pelo que eu entendi aqui no texto, e para você compreender melhor, naquela época, a mulher ela não tinha direito a nada. Ela não tinha valor praticamente algum. Ou seja, o que a mulher tinha naquela época, o que ela podia fazer naquela época, era botar menino no mundo, né? Cuidar da casa, cuidar do seu esposo e nada mais. Hoje, pela graça de Deus, nós temos muitos privilégios, né? Pela glória de Deus.
Então, veja só, então, de acordo com esse texto, essa mulher, ela tinha recursos, porque diz que ela gastou tudo com os médicos para ser curada, mas infelizmente ela não foi curada, ela só ia de mal a pior. Então, pelo que a gente entende aqui, eu acredito que ela tinha família. Ela tinha um esposo, ela tinha filhos, eu acredito que ela tinha família. Agora imagina o contexto dessa mulher. Ela provavelmente ela vivia isolada. Sabe, Deus não fez o ser humano para viver só. Nós precisamos de tocar, nós precisamos ser tocado. Então, essa mulher não tinha esse privilégio durante 12 anos. Agora, você imaginou a solidão, você imaginou o sofrimento dessa mulher. Além dela sofrer a enfermidade física, ela também sofria emocionalmente. Ou seja, ela não podia ir para a igreja, ela não podia nada. Então, imagina o contexto dessa mulher. Agora, veja no verso 27, diz assim: tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe as vestes, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo lhe estancou a hemorragia e sentiu o seu corpo estar curado do seu flagelo. Olha, querido, então quando essa mulher, ela já tinha perdido tudo, que infelizmente muitas vezes acontece isso com o ser humano, talvez por não ter o conhecimento, por não saber, né? Ou às vezes até é releixo mesmo. Muitas vezes nós seres humanos, quando nós estamos em um grande problema, em uma grande dificuldade, nós primeiro fazemos tudo que está ao nosso alcance. Quando a gente não tem mais jeito, quando a gente não consegue fazer mais nada pelas nossas próprias forças, aí é que nós lembramos de Deus. Mas não é para ser assim. O desejo de Deus é que a gente esteja na presença dele o tempo todo, nos momentos bons, nos momentos difíceis. Esse é o desejo de Deus. E com essa mulher não foi diferente. Então, veja só, então quando ela soube a fama de Jesus, imediatamente ela sentiu no seu coração que se ela tocasse nas vestes de Jesus, ela seria curada. Aí eu fico imaginando a força dessa mulher, a fé desta mulher. Lembre-se que ela não podia tocar em ninguém. E a multidão seguia e apertava Jesus. Mas ela criou forças e ela foi até Jesus. E ali ela tocou no manto de Jesus. E ela sentiu que realmente ela já estava curada. Ela já tinha sido curada. E olha o verso 30. E Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Querido, que coisa! A multidão seguia Jesus, apertava Jesus, e Jesus fez uma pergunta assim, né? Uma pergunta sem sentido, porque Jesus sentiu que dele saiu o poder. E aí Jesus pergunta: quem me tocou? Querido, no meio da multidão, qual é o tamanho da tua fé? No meio de um problema gigantesco, qual é o tamanho da sua fé? Será que Jesus tem sentido que dele tem saído o poder? Temos que pensar, temos que buscar a fé desta mulher. Eu acredito, querido, que o galardão desta mulher já está garantido. A coroa desta mulher já está garantida. Ela deixou o seu legado. E eu e você, queridos, precisamos abraçar a fé desta mulher. Ela enfrentou a multidão. Ela não temeu a multidão. Ela tinha certeza no seu coração que se ela enfrentasse aquela multidão, Jesus ia curar a ela. Sabe, querido, lembre-se o significado do número 12. Então, querido, ali Jesus estava mostrando para aquela mulher. E Jesus queria mostrar para aquela multidão que o governo de Deus é perfeito. Que o que Deus quer para mim e para você, o que Deus tem preparado para mim e para você, não vai haver morte, não vai haver tristeza, solidão, não vai haver sofrimento algum. Quando Jesus ressuscitou a filha de Jairo, ali Jesus estava dizendo, querido, que no governo de Deus não vai haver morte, não vai haver choro, não vai haver tristeza. E é essa fé que essa mulher que nós temos. E quando Jesus perguntou quem me tocou, Jesus queria, querido, que os discípulos, Jesus queria ensinar algo interessante para os discípulos. Veja o verso 31. Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e diz quem me tocou? Eles, porém, olhavam ao redor para ver quem fizera isso.
Então a mulher, atemorizada, tremendo, cozia do que nela se operara. Veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Então, quando Jesus perguntou quem me tocou, todos olharam por um lado, por outro, para ver quem havia feito aquilo ali. Sabe, querida, aquela mulher, diz o texto, que ela ficou atemorizada, ficou com medo. Provavelmente ela imaginou, eu contaminei o meu mestre, contaminei o Senhor, contaminei todo mundo, agora eu estou frita. E ela poderia muito bem, querido, sabe, já estava curada mesmo, não é verdade? Ela poderia muito bem sair de fininho, ir para sua casa e estava tudo resolvido. Mas ela não se acovardou ao ponto de fazer isso. Sabe, querido, então ela foi aos pés de Jesus e ali ela declarou toda a verdade. Sabe o que eu aprendo aqui, querido? Mesmo em meio ao medo, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio a tanta controvérsia contra a você mesmo, a gente tem que seguir em frente e declarar a verdade. Abrir o coração para Jesus, rasgar o coração para Jesus, contar-lhe tudo o que acontece na sua vida. Sabe, Jesus, queridos, eu imagino aquela mulher ali contando toda a sua situação para Jesus, do começo ao fim. Sabe, ali Jesus mostra para aquela multidão, sabe, que aquela mulher é especial, que aquela mulher é uma mulher realmente de fé. Porque veja exatamente o verso 34 que ele diz. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Querido, a fé que move montanha. Diz a palavra do Senhor, se a gente tiver fé de um tamanho de um grão de mostarda, a gente pode ir para aquele monte, vai para lá e ele vai. É a fé que faz a diferença na nossa vida. Diz a palavra do Senhor, sem fé é impossível agradar a Deus. É pela fé, querido, que você tem que acreditar que o poder de Deus pode te curar de todas as enfermidades, seja física, seja espiritual. Nós só temos que fazer, seguir as orientações de Deus, porque uma vez que a gente segue as orientações de Deus, não tem como dar errado, queridos. Veja o que diz Mateus 21, e o verso 22 diz assim: e tudo quanto pedires em oração, crendo, recebereis. Essa é a promessa de Deus, tudo, querido, tudo. Se você busca a presença de Deus, se você faz a vontade de Deus, as bênçãos de Deus vai cair sobre a sua vida. A cura vai cair sobre a sua vida, seja física, seja espiritual, mas é no tempo de Deus. Também, querido, se a gente busca, às vezes o que não presta também vai cair sobre nossas vidas. Não é que Deus quer dar, mas Deus permite, porque é o que eu busco. Então, que a gente possa buscar, possa pedir sabedoria do céu, pedir que o Senhor aumente a nossa fé, e a nossa fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, buscando a palavra de Deus, sabe? É essa fé que Deus quer que eu e você tenha. Essa mulher já deixou o seu legado. E qual é o seu legado? Na presença do Eterno. Veja o que diz Tiago, querido, Tiago capítulo 1 e o verso 6 e 7. Diz assim: peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida, agitada pelo vento. Agora veja o verso 7. Não supunha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa? Querido, a gente realmente tem que pedir a Deus e não duvidar, acreditar que realmente Deus vai fazer um milagre na sua vida. Se a gente duvidar, querido, diz a palavra de Deus, a gente nem pense, nem suponha que vai alcançar do Senhor alguma coisa. Sabe, queridos, na minha vida, eu tenho, inclusive neste canal, eu tenho um testemunho da minha vida. Eu sou uma pessoa que sou deficiente física e para todo mundo eu não ia ser nada, eu não ia conseguir nada, eu não ia ter nada. Mas sabe, Jesus colocou uma fé em meu coração e que eu ia conseguir e que Deus estava comigo. E sabe, queridos, não tem um pedido que eu não fiz para o Senhor e Deus não me concedeu. Coisas que demorou, foi rápido, pedidos que demoraram 17 anos, muito tempo, mas ali perseverando em oração e buscando a presença do Senhor. E Deus concedeu tudo, querido. Deus me deu trabalho, Deus me deu esposo, Deus me deu filho, 2 filhos lindos, Deus me deu casa, Deus dá tudo, não falta nada. Para a honra e glória de Deus.
Não é porque eu sou melhor do que ninguém, não é porque eu sou perfeita, porque não existe ninguém perfeito, mas é a palavra de Deus. Se Deus abriu o mar vermelho, se Deus fez grandes e grandes milagres no passado, Ele é o mesmo, o Deus dos milagres ainda hoje. Só precisamos crer, ter a fé desta mulher, porque quando a gente tem fé, querido, quando a gente busca a fé de Abraão, a fé desta mulher, a fé de Jairo, que Jesus foi lá e ressuscitou sua filha. Sabe, queridos, Deus faz milagre em nossa vida. Sabe, a Bíblia diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Confia no Senhor de todo o teu coração e Ele satisfará os desejos do teu coração. É a palavra de Deus, nós não podemos duvidar, porque Ele é o Deus das promessas, Ele é o Deus que cumpre o que fala. Que Deus te abençoe, querido, e que essa palavra, essa mensagem possa tocar no teu coração e que a partir de hoje, de agora, mesmo você sem força, se arrastando, busca a presença do Senhor. Se você não tem vontade de orar, ore sem vontade, estude a palavra sem vontade, faça a vontade de Deus, se envolva no serviço do Senhor e Deus vai fazer grandes milagres na tua vida e na vida da tua família. Que Deus te abençoe grandemente, querido, hoje e eternamente.